Fala aí, garotinho, tudo bem com vocês? Meus amigos, depois de falarmos sobre a imprensa, depois de analisarmos a universidade, chegamos agora ao tema que costura todos os outros, o empobrecimento cultural do Brasil. E para você que está aqui com a gente, estudando diariamente, já clica no joinha, dá um like pra gente, se inscreve no canal e já manda esse vídeo para aquele amigo vir estudar com a gente. O professor Olavo de Carvalho insistia que a crise brasileira não era apenas política, nem apenas econômica. Era, antes de tudo, uma crise cultural, uma crise da inteligência, uma crise do espírito. Ele dizia: um povo que perde o contato com sua própria tradição cultural é um povo que caminha cego pela história. E foi isso que aconteceu conosco. O Brasil foi, pouco a pouco, abandonando sua ligação com a cultura clássica, com a filosofia, com a literatura de peso, e foi se entregando a uma dieta cada vez mais rasa, cada vez mais superficial. Esse empobrecimento se manifesta de várias maneiras. Olavo destacava pelo menos quatro delas: a perda do contato com os clássicos, a dominação do entretenimento raso, a politização da cultura, a submissão cultural ao estrangeiro. Vamos olhar cada uma delas. O primeiro, a perda do contato com os clássicos. Durante séculos, a cultura ocidental foi transmitida de geração em geração por meio de um corpo de obras fundamentais, autores que não são apenas nomes do passado, mas que são verdadeiros pilares da inteligência humana. Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, Santo Tomás, Shakespeare, Cervantes, Dostoiévski, Goethe, esses autores não apenas escreveram livros, eles moldaram a forma como pensamos, como sentimos, como compreendemos o mundo. Mas no Brasil, dizia Olavo, esses nomes foram sendo esquecidos, foram substituídos por modismos acadêmicos, por leituras superficiais, por autores de segunda linha. O estudante brasileiro raramente tem contato sério com os clássicos, e quando tem, muitas vezes é apenas por meio de resumos distorcidos filtrados por ideologia. Assim, perdemos a ligação com a fonte viva do pensamento humano, e sem raiz, a árvore cultural não pode florescer. O segundo, a dominação do entretenimento raso. Olavo denunciava a invasão da cultura de massa. A televisão, as novelas, os programas de auditório, a música descartável, tudo isso ocupando o espaço que antes poderia ser destinado ao aprendizado, à reflexão, ao crescimento interior. Ele dizia que o brasileiro médio sabia tudo sobre o último capítulo da novela, mas nada sobre a história da sua própria nação. E o problema não é apenas a existência do entretenimento. O problema é quando ele se torna o único alimento cultural de um povo. Quando a imaginação coletiva se restringe a memes, slogans e músicas de 3 acordes. Isso gera uma população infantilizada, incapaz de lidar com os grandes problemas da vida. O terceiro, a politização da cultura. Olavo via isso como um dos fenômenos mais perversos. Peças de teatro, filmes, livros, músicas, tudo transformado em pregação ideológica. A arte deixa de ser expressão da alma e passa a ser instrumento de doutrinação. O resultado, a beleza desaparece, a criatividade se sufoca. O público não é convidado a contemplar, a se elevar, a se inspirar. Ele é apenas instruído a pensar do jeito certo. E uma cultura sem beleza é uma cultura morta. O quarto, a submissão cultural ao estrangeiro. Olavo apontava também para o colonialismo cultural. O Brasil vive importando modismos intelectuais da Europa e dos Estados Unidos. Escolas de pensamento, linguagens acadêmicas, pautas políticas, tudo chega pronto, embalado, traduzido. E nós apenas consumimos sem filtrar, sem criticar, sem adaptar. Assim, deixamos de pensar por nós mesmos, deixamos de ser protagonistas da nossa própria cultura e nos tornamos eternos imitadores. Essas 4 dimensões, a perda dos clássicos, o entretenimento raso, a politização e a submissão, explicam por que o Brasil se tornou, nas palavras de Olavo, um deserto cultural, um país em que as pessoas até têm acesso à informação,
mas não tem acesso à formação. Um país onde se fala muito, mas se pensa pouco. E aqui está o ponto central. Sem cultura não há liberdade verdadeira. Sem cultura não há cidadania real. Sem cultura não há grandeza nacional. Um povo sem cultura é facilmente manipulado, é facilmente dividido, é facilmente transformado em massa de manobra. E é exatamente isso que temos visto. Mas Olavo não terminava apenas na denúncia. Ele sempre apontava para um caminho de reconstrução. E esse caminho começa, inevitavelmente, pela responsabilidade individual. Cada pessoa precisa decidir se vai se conformar com a cultura rasa, ou se vai buscar por conta própria os grandes livros, os grandes autores, os grandes mestres. Cada pessoa precisa escolher se vai passar a vida apenas repetindo slogans, ou se vai se comprometer a crescer intelectualmente, espiritualmente, culturalmente. Olavo dizia: se você não lê os clássicos, se você não busca a sabedoria verdadeira, você está se condenando a ser manipulado para sempre. E essa frase, meus amigos, é talvez a chave deste bloco. Portanto, o empobrecimento cultural do Brasil não é apenas um problema coletivo, é um desafio pessoal. Cada um de nós pode, sim, dar um passo na direção contrária. Podemos ler os grandes livros, podemos educar a nós mesmos e a nossos filhos. Podemos criar um círculo virtuoso de crescimento e de profundidade. E se fizermos isso, aos poucos o deserto começa a florescer. No próximo bloco, vamos analisar as consequências políticas desse empobrecimento cultural. Porque um povo que não pensa, um povo que não conhece sua própria tradição, é um povo que se torna refém de líderes medíocres e de ideologias empobrecedoras. E é exatamente isso que Olavo denuncia em sua crítica ao imbecil coletivo. Esse foi o bloco 7, o empobrecimento cultural do Brasil. Amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta, com o bloco 8 em As consequências políticas do imbecil coletivo.